Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje eu tô aqui com a Carol e a gente vai conversar um pouquinho sobre a moda antirracista. Tá, esse bate-papo, eu vou ler um trecho para vocês de um texto que ela escreveu. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem e lerem também o trabalho dela. Vou deixar as redes sociais da Carol aqui também. A representatividade sem a reorganização da representação não será efetiva. Silva e Monteiro discutem que a modificação desse cenário só será possível por meio da intervenção direta sobre os agentes influenciadores e a forma como a sociedade é organizada. A moda pode ser mais uma das formas de reprodução do racismo e, em uma sociedade em que grande maioria da população é negra, a escassez de representatividade no contexto da moda provoca o questionamento: quando a moda tornará visível a negritude? Oi, gente, eu sou a Maria Carol, tenho 22 anos, sou estudante de psicologia do 7º semestre na UFGD, tenho um brechó online e recentemente comecei a estudar sobre moda e estou aqui para conversar um pouquinho com a Gabi e com vocês sobre moda e questões raciais. Carol, como que tu se interessou por essa área da psicologia da moda? E por qual abordagem tu pensa a psicologia da moda? A moda entrou na minha vida antes mesmo da psicologia, então eu costumo consumir bastante em brechó, aprendi a consumir, a conhecer o brechó com a minha mãe. Desde que eu conheci esse universo, eu fui começando a questionar mais a moda e o que eu vestia, o porquê que eu vestia. E anteriormente, a moda era uma forma de me esconder. Eu usava muitas roupas pretas, roupas básicas, que eu não me identificava, mas eu não queria ser vista. Então, nesse primeiro momento, a moda era algo que não agregava, mas eu usava para me esconder. E a partir do momento que eu conheci mais o brechó, que eu comecei a ver roupas diferentes, novas estampas, novas cores e roupas mais baratas, assim, e muito mais acessíveis, eu comecei a me questionar e questionar o que eu vestia e por que eu vestia. Uhum. Então, quando eu comecei a faculdade, foi quando eu montei o meu brechó online, e aí foi que eu comecei a tentar ligar ainda mais essas questões, porque eu não queria só vender roupa. A roupa para mim tinha um significado e eu queria que outras pessoas também pudessem ver o se vestir e a roupa de uma nova forma. Trabalho com a moda afetiva, eu sempre tento abordar como que a moda produz representações, como que a moda traz emoções, né? Como que a gente pode ver isso para além de um pedaço de pano, mas só recentemente que eu fui entender como que eu poderia casar isso com a psicologia. E o seu canal, Gabi, me ajudou muito, de verdade. Foi uma luz assim para mim, que foi aí que eu entendi que realmente era possível casar essas duas áreas e que é uma junção linda. Eu estou muito, muito feliz mesmo de poder estar tudo que eu acredito em um lugar só. E como eu disse, ainda é novidade para mim, apesar de estar vivenciando tudo que eu estou conseguindo pôr em palavras agora, ainda assim, em termos de teoria, de história, é novidade para mim. Comecei a gostar e ter mais afeto, principalmente agora, né, quando tive contato com a psicologia da moda, a psicanálise da moda, e tá sendo lindo, assim, essa descoberta. Que legal, que legal. Obrigada, Carol. É um prazer te ter aqui no canal, né, para a gente falar sobre esse tema. A Carol comentou lá na caixinha do meu Instagram que queria trazer esse tema para o YouTube, né, que seria legal esse tema para a gente conversar aqui. Eu não poderia falar sobre esse tema sozinha, não é meu lugar de fala. Então, ter a Carol aqui para conversar sobre isso com a gente é incrível. E a gente vai começar fazendo algumas perguntinhas. Quais são as implicações do racismo na moda e a moda antirracista? Esse é o tema do artigo da Carol, né? Então vocês podem acessar ele aqui embaixo também. Bom, quando a gente para pensar na moda, desde os seus primórdios, ela foi pensada para atender a um ideal, né? Um ideal de pessoas, um ideal de consumo. Então, a moda ela está muito ligada com a questão de raça e classe. Anteriormente, quem tinha acesso às roupas assim mais caras, mais consideradas na moda, assim, eram as pessoas que tinham dinheiro e muitas vezes eram as pessoas brancas. Então, isso acabou se consolidando como se só um tipo específico de
corpo com uma cor específica pudesse realmente fazer parte do universo da moda. Enquanto as pessoas brancas estavam consumindo, estavam lá sendo estampadas nas revistas, nos desfiles e tudo mais, eram as mãos pretas que estavam lá costurando as roupas, que estavam em trabalhos escravos, enfim, que estavam tendo a sua mão de obra explorada, mas elas não estavam sendo vistas, né? E isso se consolidou, e isso é realmente muito agressivo para a gente, porque se a gente não é visto, se a gente não é representado, isso produz representações. A gente acaba introjetando que isso não é para a gente, que a gente não é bonito, não é bom o suficiente para fazer parte disso. É algo que muitas vezes acaba se consolidando, e se não tiver um movimento muito maior de questionar e de propor realmente práticas que vão contra essa lógica, a indústria da moda vai ser só mais uma forma realmente de fazer a manutenção e de reproduzir essa lógica racista. Isso não cabe mais na sociedade que a gente está. Isso não pode continuar acontecendo. Então a gente precisa se movimentar, precisa questionar, precisa se posicionar para que haja realmente algum tipo de mudança. Claro que isso acontece lentamente, né? Mas a gente tá aí firme e forte na tentativa, né? Eu acho importante tu trazer isso. Até no grupo a gente estava conversando sobre a importância das representações nos ideais, né? Porque se a gente não vê as coisas, capa de revista hoje é muito difícil, né? A gente vê, mas mesmo assim é uma grande mídia, né? Mas se a gente não vê as pessoas que a gente se reconhece em filmes representando, sei lá, uma pessoa que está em alto escalão, que é, não sei, professora, ou que é advogada, ou que é médica. Se eu não vejo essas representações na ficção ou em representações em desfiles de moda, seja do corpo, seja da cor, é muito difícil eu me sentir inserida na sociedade, né? Muito difícil eu olhar para aquilo como uma possibilidade. E isso para todo mundo, mas quando é uma minoria, né? E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente olhar para essas questões com muito mais sensibilidade, né? De que hoje a gente, como tu falou, a gente caminha a passos lentos, existem algumas demandas e implicações, mas são obrigações, né? Do tipo, não, tem que ter, né? É um pé na porta mesmo, né? De tipo, não, cara, não, tem que ter, e as coisas vão começar a funcionar, e se não for desse jeito, sabe? Então, eu acho que hoje, né, ainda mais a gente tem que proporcionar esses espaços, né, para vocês falarem, para a gente começar a circular essa informação também, né? Do quanto isso é danoso até para nossa saúde mental. Eu vou retomar um pouquinho com a questão da representatividade que você leu o trechinho no início. A representatividade, sem dúvidas, é algo extremamente importante. A gente precisa sim estar em todos os espaços, a gente precisa sim ser vistos, estar inseridos, mas eu fico me perguntando em que medida essa representatividade vai ser realmente efetiva? Em que medida ter uma pessoa preta, por exemplo, no meio de várias pessoas brancas vai acabar com, sabe, com o racismo? Não é assim que funciona. Muitas vezes, principalmente as grandes empresas, ou enfim, nos desfiles de modas e tudo mais, tem uma cota, então a pessoa precisa ter tantos por cento de pessoas negras. E aí as pessoas, elas colocam o básico assim, porque são obrigadas. E aí essas pessoas negras, elas não têm o suporte, porque elas estão inseridas num lugar totalmente branco, que não foi pensado para elas, elas estão ali só para cobrir mesmo, porque foi solicitado, mas a que custo, né? A que custo essas empresas, esse sistema está realmente preocupado em representar realmente pessoas, em acolher diferentes tipos de pessoas. Então não basta inserir, colocar uma, duas pessoas negras num espaço todo branco e achar que está fazendo muito. Não é isso. A crítica é ao sistema mesmo, e é como que lida e como que se coloca essas questões, né? Porque precisa ter um acolhimento, precisa ter todo um suporte, precisa ter uma mudança no tema, então a mídia precisa colaborar, precisa tudo caminhar assim
juntos, sabe? Não é uma coisa isolada, assim, com uma outra pessoa e achar que tá fazendo muito, porque não tá, não é Exato. sobre isso. Não é sobre isso. Exato. Eu fico pensando, né, se fosse uma lógica contrária, né? Como, por exemplo, os comerciais de TV, se fosse na proporção da população que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma população negra muito maior do que uma população branca. Então, vamos pensar que o correto seria a gente ver muito mais pessoas pretas na TV, com um volume gigantesco, do tipo, ver quase todos os comerciais com pessoas pretas e uma ou outra branca, porque isso representaria a nossa população, do que ao contrário. Eu fico pensando, assim, também em elencos de novela. Então, a gente precisa questionar realmente quais os interesses, né? E quais as possibilidades e qual movimento a gente está fazendo para realmente ir contra essa lógica, né? Para realmente ter medidas efetivas e questionar e se posicionar contra isso, porque o racismo ele é enraizado, ele está em tudo, então a gente precisa olhar, precisa se atentar e precisa se colocar também contra essa lógica. Não por obrigação, gente. E tinha que ser natural, né? E a gente tá aí, tá falando, tá reivindicando, tá se posicionando. Então, precisamos ir juntos. E é isso. E uma das coisas, assim, que eu ouvi num podcast, e eu não vou lembrar quem era, infelizmente, mas estava falando sobre o quão estrutural é o racismo no ponto de, não de estrutura de uma coluna, assim, mas que seria o rejunte, assim, que era o que colava a sociedade uma à outra e que ia colando os significados, assim, sabe? Eu falei, gente, que absurdo, é real. Porque, às vezes, a gente se depara para fazer alguma coisa e fala, caraca, isso é horrível, né? Eu tô sendo racista. Você fala, meu Deus, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que em algum ponto a gente é racista, né? Eu tô falando isso de branca, assim, em algum ponto eu sou racista. E eu tô o tempo inteiro estudando e pensando para me policiar e entender as pautas sem tirar o lugar de ninguém, mas para, sabe, não reproduzir. E eu acho que é importante isso porque quando a gente escuta algumas falas que antes eram comuns, seja na família ou na sociedade, e que antes a gente escutava e estava tudo bem, quando a gente passa a escutar, né, essas pessoas, não fica tudo bem, né? A gente passa a se posicionar e fala, meu, o que você está falando? Por que você está falando esse tipo de coisa? É um absurdo. E acho que é importante a gente também se posicionar quando é com a nossa família, quando é com nossos amigos, né? Porque nada adianta vir aqui na internet e aí continuar, né, esse movimento em casa, ou enfim, acho que o questionamento, ele tem que ser constante, né? Com a gente, com as pessoas que estão próximas, enfim, para a gente estar o tempo inteiro trabalhando isso, né? Sim, com certeza, porque a sociedade se estrutura em cima do racismo. Então, ele é institucional, ele é estrutural, tá realmente em todos os tipos de relações. E aí é importante que a gente não coloque o racismo como só coisa de negros ou como algo alheio às pessoas brancas, por exemplo. Porque tem até alguns vídeos no YouTube que falam sobre racismo é coisa de branco. E é isso, entendeu? Exato. Eu acredito que as pessoas brancas elas têm que se pensar e têm que se colocar como parte disso tudo. E não é como se, sei lá, fosse maldade ou fosse, sabe, uma pessoa ruim. Não, o racismo tá aí, a gente precisa questionar, precisa se pensar enquanto parte do problema também. Exato. Então, eu costumo falar que as pessoas brancas elas têm que estudar muito também questões raciais, não só enquanto estudar o racismo enquanto um fenômeno, mas também estudar o que é a branquitude, o que é ser uma pessoa branca, o que isso significa, o quão violento isso pode ser, e o quanto estudar mesmo sobre esses privilégios e entender e se entender no meio da nossa postura e tentar ir contra mesmo essa lógica, né? Porque não dá para deixar tudo nas nossas costas, sabe? Não dá. A gente precisa estudar, claro, a gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido,
mas as pessoas brancas também precisam fazer, né, suas partes. Então, Uhum. é muito importante que haja esse empenho assim, de ambas as partes, realmente, porque o Sim. racismo é coisa de branco. É coisa de branco, real. E é tão maluco isso, assim, né? Porque a gente está numa posição de privilégio que a gente não se dá conta. E por Sim, isso é que é tudo muito importante a gente natural, né? estudar e Naturalizado. perceber essas posições de privilégio, não no sentido de, tipo, nossa, que legal, mas no sentido de repensar e falar, putz, o que que eu estou fazendo com essa posição que eu tenho de privilégio na Sim, sociedade, sim. né? Que tipo de Uhum. pessoa eu estou acolhendo, de que forma que eu estou me comportando, né? Eu estava vendo um vídeo sobre o tema, assim, e uma mulher falou, nossa, mas você nunca foi parada numa loja, ou as pessoas vieram te perguntar se você trabalhava ali. Eventualmente, sim, né? Mas ela falou, cara, para mim é todo dia, né? Eu venho, as pessoas ficam olhando feio para mim, ficam olhando estranho, ou o segurança tá me seguindo. Eu falei, nossa, isso é que absurdo, sabe? E, e eu fiquei assim, desolada. Eu falei, cara, como que isso é possível e tal? Então, são vivências que a gente não tem, e se a gente não para escutar o outro, a gente não tem noção que esse outro vive isso, né? Se a gente não sai dessa bolha, é muito difícil a gente realmente perceber, né, que isso está acontecendo na nossa vida, assim. Então, é se solidarizar, né? Ou a ver alguma coisa acontecendo, vai lá, você pergunta pro segurança o que que foi, o que está acontecendo, você precisa de ajuda, né? Ou perguntar para a moça que está passando por isso, ou para o homem, e aí, tá tudo bem e tal, você precisa de ajuda, como é que tá, né? Porque a gente também pode fazer um movimento para parar isso, né? Ou para simplesmente dizer, cara, não tem nada de errado aqui, dá licença, deixa a pessoa viver a vida dela. Porque às vezes, né, a pessoa tem medo, né, de falar alguma coisa, ainda ser mal interpretada e tal, o que isso gera. Sim, o que você falou é muito, muito importante, de reconhecer os privilégios e fazer alguma coisa com isso, né? Como eu posso me posicionar, o que eu posso fazer, de que maneira eu posso me aliar a essa luta também, né? Porque o privilégio branco não vai deixar de existir, Uhum, mas ele precisa deixar de ser tão violento, né? Ele precisa deixar de violentar outras pessoas. Então, uhum, realmente precisa ter essa consciência, mas mais que saber, você precisa realmente se posicionar. uhum, Então, é pensar em como você pode se articular e levar outras pessoas para se articularem também. Porque a uhum, gente está falando da nossa dor, a gente está falando do que dói, a gente fala do quão é violento, a gente fala, mas a questão é se querem ouvir. uhum, Igual aconteceu com o João do Big Brother, né? Ele falou, ele se uhum, emocionou, ele colocou o quão foi violento, o quão foi agressivo, mas o Rodolfo não estava disposto a entender. E muitas vezes é assim. Olhando os comentários assim das postagens aqui fora, tinha muita gente falando, putz, é mimimi. Ah, ele que uhum, tá exagerando, ele que tá sendo racista, que tá vendo racismo onde não tem. Não, foi só uma brincadeira, ele tá aprendendo e é sempre assim, sabe? A gente tá falando, mas em que medida o que a gente fala, o que a gente coloca é legitimado? Muitas vezes não é. uhum, Muitas vezes não é. Então, a gente precisa criar uma rede de apoio, um autossuporte muito, muito fortalecido e muito estabelecido para conseguir realmente lidar com essas questões. uhum, Porque muitas vezes a gente vai ser julgado e vai ser violentado e as pessoas vão achar que está tudo bem, que não uhum, dói nelas ou que elas não estão dispostas a olhar, uhum, entendeu? Não estão dispostas a acolher. uhum, Porque realmente, é, vocês não vão saber o que é passar por isso, mas vocês não precisam realmente passar por isso para entender que é acolher. violento, Uhum, para acolher e para não continuar reproduzindo, uhum, né? É uhum, claro que o racismo é enraizado, então realmente vai acabar acontecendo, vão acabar reproduzindo práticas, né, em algum momento. Precisa pensar que é errado, se questionar constantemente por si, né, e pelo outro também. uhum, uhum.
perfeito, assim, quando deu tudo isso do Rodolfo e do João, né, eu fiquei muito chocada, assim, porque até depois que o Thiago falou com ele ia voltar no mesmo argumento. Eu falei, não é possível. Tipo, eu não tô Pois acreditando é. nisso. Tipo, ele voltou no mesmo argumento. Eu falei, não, 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 a pessoa tá de brincadeira comigo, né? E é o que a Camila falou, assim, não, você viaja o Brasil inteiro, você tem condições, você é uma pessoa privilegiada, não tô aqui para ensinar você. E eu acho que ela falou, assim, na verdade, dando voz para muitas pessoas, né? Acredito muito no poder do diálogo, óbvio, do diálogo e da escuta, né? Porque você realmente tem que estar disposto a escutar e acolher o outro. Só que a Chega um internet está limite, aí, né? né? Chega um limite, realmente. Muitas vezes as pessoas querem que você fale, mas elas não querem acolher o que você fala. Não quer entender Então que tá tem um errado ou limite, que é assim. racista, né? Tipo, Sim, não, imagina, meu Deus, não, pera, tipo, tô te falando que sim, eu tô te falando, me respeita, entende sim. isso, né? E aí elas não querem entender, não querem olhar para isso e pensar que elas podem sim estar reproduzindo, porque não é como se o racismo fosse uma coisa alheia a gente, ou fosse algo do além, assim, nossa, que é uma pessoa ruim porque Tá lá. tá reproduzindo o Uhum. racismo. Não, gente, ele tá aí, e aí a gente precisa realmente olhar para isso, né? Se você errou, péssimo, mas se pense, entendeu? Pense o que você fez. Vai atrás de estudar, vai atrás de informação, ouça pessoas negras, mas quando elas quiserem falar, porque é muito violento, às Uhum. vezes que as pessoas querem que a gente fale da nossa dor a todo custo, enquanto tá doendo, mas não vão atrás assim de informações e só querem que a gente fale para virar entretenimento, que é o Uhum. que acontece muito no Big Brother, que a nossa dor, as nossas pautas viram entretenimento. Uhum. Isso é muito violento mesmo. Uhum. Muito importante tu tocar nesse ponto, assim, né? Porque uma das perguntas que eu queria fazer para ti era como que é estudar moda, não se vê em alguns livros que falam de história da moda, né? Como eu te mostrei esse daqui, ele é um livro super bem recomendado por professores, assim, né, de moda e tal. E eu fui me dando conta, depois que eu fui estudando sobre isso, porque é isso, né? A gente que é branca não se dar conta dessas coisas, porque pra gente é muito natural, e depois fica pensando, meu Deus, como é que eu fui tão babaca, né, de não se dar conta disso, que não tem pessoas negras aqui nesse livro. E é um livro sobre a história da moda, teoricamente. É, uma história concisa da moda. Então, assim, como que é isso, né? Isso é violento, né? Tu não se vê num local que tá falando sobre a história da moda, a história do mundo, e aí, cadê? Né? Cadê as pessoas que são meus antepassados ali para eu ver a história deles e me identificar, né? Para eu ter esse ideal, essa identificação. Não é que a gente não faz parte da história, é que não é interessante, não é conveniente que nos coloquem como parte da história, mas a gente estava ali, com certeza. E é muito, muito complicado assim você não se vê representado, não se vê falando sobre vocês, sobre os seus, porque isso produz muita representação. Então, eu tenho um brechó online, né, como eu disse no começo, e meu objetivo é pensar em uma moda representativa, porque durante muito tempo eu não pensei que a moda seria algo possível para mim. Como eu disse, eu usava moda para me esconder, eu usava as roupas porque eu não queria ser vista. E chegou um momento que eu percebi que eu não precisava mais me esconder. Então foi a partir daí, principalmente a partir da minha transição capilar, que eu fui me entendendo mais enquanto uma pessoa negra, que eu mudei também meu estilo, minha forma de vestir. Então eu passei a usar roupas mais coloridas, mais estampadas, mais chamativas. E quanto mais branco eu sei que é o lugar que eu vou, é mais chamativa ainda que eu vou, entendeu? Vou colocar Arrasou. minha roupa mais estampada, vou colocar meu turbante e eu não quero mais passar despercebida. E a gente não quer mais se esconder. A gente Uhum. não quer mais se esconder. A gente precisa ser visto, a gente precisa ser representado em toda a nossa diversidade, né? Porque pessoas negras têm a pele da mais clara à mais escura, Uhum. tem os cabelos cacheados, tem os cabelos crespos, com definição, sem definição. E a nossa diversidade precisa ser respeitada e precisa ser representada também.
Então, a moda antirracista, esse movimento, né, dentro da moda, é uma forma de retomar uma moda identitária, uma moda que pensa as nossas questões, uma moda que vai nos representar, que vai nos acolher na nossa diversidade, assim, olhando para as nossas questões, pensando as nossas questões, e é realmente um movimento de acolhimento, assim. Maravilhosa, amei. E pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta que é sobre aquilo que a gente já falou sobre o BBB, né? A gente está falando sobre uma moda identitária, né? Uma moda que represente, que acolha as diferenças. E eu queria te perguntar se existe uma roupa, né? Ou alguma peça de moda que represente a população negra e o que que ela seria, se existisse isso, né? Ou se existe isso, porque a gente estava falando sobre o BBB, né? Que não é uma unidade, né, de pessoas. Quando teve a briga ali da Carol Conká, da Lumena, as pessoas começaram a ficar muito irritadas, descontar na população negra, e aí vieram e falaram, não, peraí, né, se você faz alguma coisa, tropeça no meio do caminho, ou faz um escândalo no mercado, não é a população branca que é escandalosa, né, peraí, não somos unidade, somos sujeitos, né, e pensando nisso para a moda, como tu falou, né, a moda ela precisa ser acolhedora, precisa ser, não falou subjetiva, mas nesse sentido, né? De que a gente precisa acolher todas as identidades que existem dentro da proposta racial e tal. Como que a gente consegue ver isso lá no BBB? A gente vê representações dessa negritude de várias formas. Como que seria isso? Porque, como você colocou, nós somos pessoas diferentes, a gente tem cada uma a sua individualidade. A questão é que muitas vezes as pessoas negras não têm esse direito à individualidade. Igual você bem colocou, se uma pessoa negra, se uma pessoa branca erra, ok, essa pessoa em específico errou. E ela tem, inclusive, uma empatia, coisa que muitas vezes as pessoas negras não têm. A gente não pode errar. E se errou uma vez, todas as outras pessoas negras do mundo, assim, muito provavelmente vão ter o mesmo tipo de postura. Isso é muito violento, porque nós somos pessoas diferentes. A gente pode errar e eventualmente vai errar, sim, assim como qualquer outra pessoa. E isso não precisa ser o suficiente para violentar e marginalizar ainda mais outras pessoas negras. Então, é realmente uma carga muito grande, inclusive, se colocar nessa posição de que eu não posso errar, eu não posso ter nenhum tipo de deslize, porque senão outra pessoa negra não vai conseguir ocupar esse espaço. Isso é uma coisa que pessoas brancas não precisam se preocupar, mas a gente precisa. E isso é uma carga mental extremamente grande. Nós somos diferentes. E isso ficou evidente no BBB. Tem pessoas negras, como eu disse, da pele mais clara, por exemplo, o Gil, quanto da pele mais escura, Camila, a Carol, e todas se vestem de forma muito diferente, cores, os tipos de roupa, enfim, cada um se coloca como faz sentido para você. Como E eu acho que sujeito. isso que isso é muito, muito importante. Porque a moda identitária, a moda que olha para as nossas questões, é uma moda que você se acolhe, assim, que você se entende e se coloca no que você veste, no que você quer vestir. Então, é realmente se conhecer e se comunicar da forma que faz sentido para você. Então, não acredito que tenha um tipo específico de peça. É claro que tem peças que, igual a Lumena muito usava, que a gente acaba, né, pelas estampas e tudo mais, retornando à nossa ancestralidade. Isso fica muito evidente, né, nas roupas estampadas, coloridas e tudo mais. Inclusive, adoro. Mas é sobre isso, é a gente se acolher, né? Não Porque se tem encerra essas nisso, né? Sim, sim, sim. Tem essas identificações, tem essa união, assim, mas também tem esse direito à individualidade, né? Na verdade, deveria ter, muitas vezes nos é negado. Então a gente já está chegando no fim. Eu vou pedir que tu me conte uma história de uma peça de roupa que marca o teu vestir. Se tu possui uma história com essa roupa, conta pra gente. Essa daqui é a minha blusa,
blusa amarela, eu amo ela, é com certeza uma das minhas camisas preferidas. Garimpei ela com a minha mãe aqui num brechó de Dourados e acabou que no primeiro momento eu não dei tanta importância para ela, assim, ela acabou levando e ficando lá na cidade dela. Depois eu olhei no guarda-roupa e me apaixonei de novo por essa blusa. E aí ela tinha que ser minha. E essa é uma camisa que eu levei para Salvador. Todos os dias que eu fiquei em Salvador, que foram 4 dias, todas as minhas roupas tinham pelo menos uma peça amarela. Então, amarelo é uma cor que significa muito para mim. E estar em Salvador, que é uma cidade preta, que é uma cidade tão forte, com tanta história, usando a minha cor preferida, usando uma blusa que era da minha mãe, né? Outra mulher preta, uma roupa garimpada, tem muito significado para mim. Eu me senti assim, parte daquilo, sabe? Uma cidade extremamente colorida, que você se vê em absolutamente todos os lugares. As pessoas negras estão em todas as posições, desde o professor ao vendedor. Então, assim, é muito, muito significativo para mim. Toda vez que eu visto essa blusa, eu lembro um pouco de como foi estar lá e como foi importante eu não me sentir diferente, sabe? Porque muitas vezes é assim que a gente se sente. A gente é inserido em espaços brancos e aí é uma ou duas pessoas negras assim tendo que resistir, sendo julgada, porque muitas vezes a gente fala das nossas questões, mimimi, tá querendo se aparecer, enfim, tem demandas mais importantes, então é muito complicado. E aí em Salvador, que é todo mundo igual a você, sabe? É uma coisa muito forte, muito potente mesmo. Faz 2 anos que eu fui e eu acho que eu nunca vou esquecer essa experiência. Ai, que legal, que legal. E é isso que a gente estava conversando aqui, né? Sobre uma roupa que acolhe, que conta histórias, que é singular, que é teu, né? E que representa a tua vivência, né? Tudo que tu tem construído, assim. Então, é muito bonito ver essa relação com o consumo sustentável também. Carol, te agradeço muito por ter vindo participar aqui com a gente. Volte mais vezes para a gente conversar mais, tá? Eu acho que o pessoal vai gostar bastante também. Se você quiser deixar um recado para o pessoal, fica à vontade. Nossa, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar participando aqui, de estar tendo essa conversa com você, porque seu canal foi das minhas inspirações assim para estudar mais, para pesquisar mais sobre psicologia da moda. Então, sabe, eu nunca imaginei que eu estaria aqui fazendo parte disso. E eu estou muito feliz, muito emocionada de verdade. Obrigada. Eu tenho um brechó online. Eu trabalho com a moda afetiva, representativa e consciente. Então, sempre são mulheres negras, mulheres gordas que estão sendo representadas, assim, que eu faço questão de chamar para modelar para o meu brechó. Agora, no momento, isso não está sendo possível, né? Por causa da pandemia, eu sou minha própria modelo. Mas eu acredito muito numa moda representativa. E é isso que eu quero que as pessoas sintam, sabe? Que a moda é uma possibilidade para você, independente de como você for, independente da cor que você tenha, do corpo que você tenha, a moda também é uma possibilidade para você. E muitas vezes eu acreditei o contrário, mas agora eu tô aqui firme e forte para tentar desmistificar um pouco isso. Criei um perfil para falar sobre moda e psicologia, então quem quiser seguir aí, seguir na reflexão, vamos juntos. Que linda, amei. Obrigada por ter aceitado o convite. Como eu falei, quero você mais vezes aqui no canal para a gente conversar, tá? E é isso, gente. E é isso, gente. Se vocês gostarem, deem um like, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do bate-papo. Um beijo. Até mais. Beijo, obrigada.